Nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida muito comum que eu recebo das mulheres sobre o papel da doula e da enfermeira obstetra durante o acompanhamento dos partos, basicamente dos partos normais. Esse é um vídeo feito para uso interno pela nossa equipe, para esclarecer para as pacientes, mas que eu deixo público também no YouTube, porque é uma dúvida muito comum. Eu vou falar também muito sobre o nosso perfil como equipe, como a gente enxerga essa questão e o que a gente faz. Então, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a presença de uma acompanhante durante o trabalho de parto, que não seja o parceiro da mulher, o marido, de fato, comprovadamente, faz muita diferença positiva. Então, existem muitos estudos que mostram que ter uma mulher acompanhando esse processo do trabalho de parto, durante as contrações até o parto propriamente dito, melhora a experiência com o processo, diminui a dor. Então, inquestionavelmente, a presença dessa figura que está lá, não para fazer nada técnico, para fazer o parto, doulas não têm formação para isso, mas o papel da doula de acompanhamento, de suporte psicológico para a mulher, de fato, faz muita diferença. E a gente tem já há muitos anos, por nossa equipe ter muitos partos normais, receber muitas mulheres com essa expectativa, a gente tem essa experiência há muito tempo de que é indispensável a presença da pessoa fazendo essa função. O que acontece é que existe essa confusão frequente entre a doula e a enfermeira obstetra, então sobre isso é importante esclarecer. Em muitos locais, principalmente do SUS no Brasil, ou em outros países, na Europa, por exemplo, isso é muito comum, quem faz os partos normais, quem atende todos os partos não são médicos, são enfermeiras obstetras. Então, enfermeira obstetra é uma profissional formada em enfermagem, com pós-graduação em obstetrícia, é uma área de especialização da enfermagem. E enfermeiras obstetras, sim, têm formação técnica para atender partos chamados de baixo risco, sem complicações, partos normais tranquilos, mas fora são chamadas de midwives. Elas estão lá para essa função, que no nosso perfil, na medicina particular, nos melhores hospitais, quem está lá para fazer essa função é sempre o médico junto também. Então essa é a primeira confusão comum com relação ao papel da doula ou da enfermeira obstetra, porque em muitos lugares a enfermeira obstetra está para fazer o papel que seria do médico em outros locais, ou seja, para fazer o atendimento propriamente dito ao parto, dar suporte, fazer o acompanhamento, examinar a mulher e dar assistência propriamente dita ao nascimento. E na situação de equipes como a nossa, que atua num determinado perfil de hospitais de alto padrão aqui em São Paulo, com toda a estrutura, o médico está sempre presente, inclusive é obrigatório pelas próprias acreditações internacionais dos hospitais estejam presentes 2 obstetras. E nas nossas equipes nós sempre temos junto uma enfermeira obstetra, ou seja, a nossa enfermeira obstetra está lá para fazer sim o papel da doula e não para fazer o acompanhamento propriamente dito do trabalho de parto ou assistência ao parto, porque para isso sempre tem um médico lá. Então, eu digo que as nossas doulas, as doulas da nossa equipe, são de base, de formação, enfermeiras obstetras. E por que que às vezes, quando eu falo sobre isso, publicamente, em matérias, algumas vezes já me perguntaram por que eu implico com as doulas. E não é que a gente implica com as doulas, a questão é que as mulheres geralmente que têm essa formação, que são doulas puramente, né, não têm formação de enfermagem, muitas vezes, na maioria das vezes, tiveram uma outra formação e se especializaram, foram fazer um curso para serem doulas. Quase sempre elas são ligadas a um universo, a uma forma de pensamento, uma linha de pensamento, de conduta com relação aos partos que não é o nosso perfil, que é a linha naturalista, das pessoas que defendem o parto mais natural possível, o parto domiciliar, que na nossa visão tem um pensamento exagerado e por vezes radical com a questão da naturalidade do processo, né? Como se quisessem impor, às vezes, para a mulher, que nem sempre tem esse perfil, essa expectativa, que ela passe pelo processo da forma mais natural possível, como uma coisa de superação, ela conseguir superar a dor do parto sem precisar de auxílio, de intervenção. E a gente é da linha que faz muitos partos normais, com o perfil de partos normais hospitalares, com toda assistência e, na maioria das vezes, quase totalidade, pelo perfil das nossas pacientes, partos normais com analgesia, ou seja, com anestesia, com alívio da dor, que esses grupos que têm a visão mais natural do processo enxergam como algo negativo, e é óbvio que tem algum pequeno risco associado à analgesia de parto, mas a nossa experiência com isso é gigantesca há muitos anos, geralmente na hora H, ali, na hora da dor mais intensa do trabalho de parto, tudo que a mulher mais quer
é o anestesista. Então essa é a nossa vivência, essa é a nossa forma de atuação. O anestesista vai estar sempre disponível como parte da equipe e óbvio que se a mulher no momento não solicitar, ela não vai receber analgesia. Isso cabe à decisão dela. Mas na nossa experiência, 99% das pacientes que nos procuram, mesmo as que diziam a princípio que pretendiam não ter analgesia durante o trabalho de parto, na hora H acabam solicitando. Portanto, essa é a diferença principal da enfermeira obstetra e da doula. As duas podem fazer a mesma função de dar o suporte, o apoio psicológico, e não só psicológico, apoio físico também para a mulher, com relação aos exercícios, as respirações, as massagens, as posições, várias coisas que são muito importantes durante o trabalho de parto para a boa evolução da dilatação e para que o parto normal aconteça de forma tranquila. Mas existe essa diferença de formação e de conhecimento técnico. Doulas, que são puramente doulas, não têm conhecimento para examinar o paciente, não têm conhecimento técnico para identificar quando alguma coisa sai da normalidade, estão ali só puramente para fazer a função do apoio psíquico, que, como eu falei, é sim bastante importante. Espero então ter esclarecido essa questão e para as mulheres que são acompanhadas por mim, pela nossa equipe aqui na Lalute Clinic, nós sempre recomendamos que ainda durante o pré-natal elas possam ter contato, conhecer as nossas enfermeiras obstetras, a Renatinha, que é a principal delas e que lidera a nossa equipe já há vários anos, e as outras também que trabalham com elas, porque de fato elas têm um papel super importante durante o trabalho de parto e o nascimento, e é algo que nos deixa muito tranquilos, porque a gente sempre recebe muitos elogios da atuação delas, não só durante o parto, como no suporte que é dado depois também do nascimento com a amamentação. Então, é interessante que se aproximando do parto, a mulher marque, a gente recomenda sempre a consultoria de enfermagem, que é feita ainda durante o pré-natal, para já ter algum contato com esse universo, não só do trabalho de parto, mas principalmente da amamentação e dos cuidados com o bebê depois, e também para já ter vínculo, já ter conhecido a profissional que vai acompanhar o trabalho de parto. Um abraço e até a próxima.